Você conhece esse sentimento. Não é um cansaço do corpo, mas um esgotamento da alma. É a sensação de estar correndo com toda a sua força, mas permanecer exatamente no mesmo lugar. Você acorda, luta, trabalha, ora, faz a sua parte, se esforça para ser uma pessoa correta, mas ao final do dia, a paisagem é a mesma. Os mesmos muros, as mesmas portas fechadas, a mesma ausência de progresso. É como remar com toda a vontade em um barco que está amarrado a uma âncora invisível. O esforço é gigantesco, o suor escorre, os músculos doem, mas a margem, o seu destino nunca se aproxima. Você vê outros barcos passando, navegando com fluidez, e se pergunta qual é o segredo que eles conhecem e você não. A vida se transforma em um labirinto. Um labirinto sem paredes visíveis, o que é ainda mais angustiante. Você anda, vira à direita, vira à esquerda, mas sempre retorna ao ponto de partida. Os problemas que você enfrenta parecem mudar de nome, mas a essência é a mesma. A escassez financeira que você vence em janeiro volta como uma dívida inesperada em março. O relacionamento que parece encontrar a paz é abalado por uma contenda que surge do nada. A oportunidade de emprego que parecia certa desaparece na última hora sem uma explicação lógica. É um ciclo de quases. Você quase conseguiu, quase chegou lá, quase deu certo. E esse quase é mais doloroso do que a derrota declarada, porque ele alimenta uma esperança que é constantemente frustrada, drenando a sua energia pouco a pouco. Essa repetição de cenários cria uma exaustão profunda, uma fadiga espiritual que faz você questionar tudo. Você começa a olhar para dentro, buscando um erro, uma falha, uma culpa. A voz da acusação sussurra em sua mente que talvez você não seja bom o suficiente, que talvez Deus não esteja te ouvindo, que talvez você esteja destinado a viver nesse deserto para sempre. Essa é a mentira mais perigosa que o inimigo pode contar, porque ela te convence a aceitar as correntes como se fossem parte do seu corpo. Ela te faz acreditar que o labirinto é o seu lar. Mas eu preciso que você pare de olhar para dentro, buscando uma culpa que não está aí. Esse esgotamento que você sente não é um sinal da sua fraqueza. Pelo contrário, é a prova da sua força, a evidência de que você tem lutado bravamente contra algo que não consegue ver. Essa sensação de estar andando em círculos não é o seu destino, é um sintoma. Um sintoma de uma barreira espiritual, de um obstáculo colocado propositalmente para te impedir de chegar ao seu lugar de honra. Por muito tempo você tem feito a pergunta errada, a pergunta que te enfraquece. O que há de errado comigo? A pergunta correta, a que destrava o poder, é outra. Respire fundo e permita que esta verdade comece a ecoar em seu espírito. E se não for você que está perdido, mas o seu caminho que foi intencionalmente bloqueado? A resposta para a pergunta que ficou no ar é um sim retumbante. Seu caminho foi, de fato, bloqueado. O que você sente não é o vazio do acaso, mas a solidez de um obstáculo real. Existe um nome para esse labirinto que te cerca, para essa força que suga sua energia e te impede de avançar. É o que eu chamo de muralha de feitiçaria. Uma barreira invisível, mas terrivelmente eficaz, levantada no mundo espiritual com um único propósito: paralisar a sua jornada e te impedir de tomar posse do que é seu por direito. Essa construção maligna não surge do dia para a noite. Ela é erguida tijolo por tijolo, de forma silenciosa e sorrateira. O primeiro material dessa obra é a inveja. Aquele olho gordo, aquele sentimento de cobiça que não suporta ver o seu brilho, mesmo que seja apenas uma pequena faísca de esperança. Cada olhar de ressentimento lançado em sua direção, cada pensamento de desejo para que você fale, é um tijolo assentado nessa barreira.
São as pessoas que te dão um sorriso amarelo, mas que no íntimo se alegram com a sua dificuldade e se incomodam com a sua paz. Essa energia negativa se solidifica, começando a formar a base da sua prisão espiritual. Depois dos olhares, vêm as palavras. As sentenças de fracasso lançadas contra você, muitas vezes disfarçadas de conselhos ou opiniões. Isso é muito difícil para você. Você não nasceu para isso. Cuidado, isso não vai dar certo. Essas palavras, carregadas de incredulidade e maldade, funcionam como pedras que aumentam a altura do muro. Elas criam um eco de negatividade ao seu redor, uma frequência que tenta te sintonizar com a derrota. E o cimento que une tudo isso, a argamassa que dá força a essa construção do inferno, são as maquinações espirituais feitas no oculto. São as intenções consagradas à escuridão, os trabalhos feitos com o seu nome para trancar seus caminhos financeiros, amorosos e de saúde. Você se lembra da história da Torre de Babel? Um povo forte, unido, com uma única língua, construindo algo grandioso que alcançaria os céus. Eles estavam avançando, eram imparáveis. E o que foi feito para parar aquela obra? Não foi um exército, não foi um terremoto, não foi fogo. Foi algo muito mais sutil e poderoso, a confusão. A linguagem foi confundida, e quando a comunicação se quebrou, a obra parou. A muralha de feitiçaria que se levanta hoje na sua vida opera com o mesmo princípio de Babel. O objetivo dela é instalar a confusão na sua mente e no seu caminho. É fazer você brigar com as pessoas que deveriam te ajudar. É fazer você duvidar do seu próprio potencial e do chamado de Deus para a sua vida. É te colocar em um estado de paralisia mental, onde você tem as ferramentas, tem a força, mas simplesmente não consegue construir nada, pois a desordem e a falta de clareza tomam conta de tudo. O diagnóstico espiritual está feito. Você não está lutando contra a sua própria incompetência ou contra a falta de sorte. Você está enfrentando uma fortaleza planejada, uma obra de engenharia espiritual maligna. Mas aqui está a primeira grande verdade que começa a brilhar hoje. Toda muralha que não foi levantada por Deus tem uma rachadura. Toda construção do inimigo tem um ponto fraco, e o seu tempo de prisioneiro nesse labirinto está prestes a terminar. Se o inimigo se deu ao trabalho de levantar uma fortaleza para cercar a sua vida, é porque existe algo de imenso valor do outro lado. Ninguém constrói uma muralha para proteger um terreno baldio. Fortalezas são erguidas para guardar tesouros, e o tesouro, neste caso, é a vida que Deus planejou para você. Chegou a hora de você se lembrar da sua herança. Antes mesmo de você nascer, Deus te designou um território, uma terra prometida, particular e intransferível. Não estou falando de um pedaço de chão, mas de um estado de vida, uma dimensão de existência onde a bênção flui sem impedimentos. É a vida onde você não trabalha apenas para pagar contas, mas para ver a prosperidade transbordar na sua mesa e abençoar outros. É a vida onde sua saúde não é uma fonte de preocupação constante, mas um pilar de força que te permite sonhar e realizar. É a vida onde seu lar é um refúgio de paz, não um campo de batalha de contendas e solidão. É a vida onde você acorda de manhã com um propósito claro, sentindo a alegria de usar seus dons e talentos para cumprir um chamado maior. Essa é a sua herança. Esse é o destino que tem o seu nome gravado. Agora, olhe para a história do povo de Israel, pois a jornada deles é um espelho da sua. Deus lhes prometeu uma terra que manava leite e mel, uma terra de abundância. Era a herança deles. No entanto, entre a promessa e a posse, havia um deserto para atravessar, e no final do deserto, um obstáculo monumental. Eles chegaram às margens de sua bênção e o que encontraram? Gigantes, cidades impenetráveis.
e a mais temida de todas as barreiras, a fortaleza que parecia invencível, as muralhas de Jericó. O que você está vivendo é precisamente este momento espiritual. Você já atravessou o seu deserto de lutas, de cansaço, de frustração. E agora que está diante da sua promessa, você se depara com a sua Jericó pessoal, essa muralha de feitiçaria que se ergue para te dizer que você não pode entrar. Mas entenda isto com toda a força do seu espírito. A presença dessa muralha não é um sinal de que Deus te esqueceu ou de que a promessa era uma mentira. A existência desse obstáculo é a maior prova de que você chegou ao lugar certo. É a confirmação de que a sua herança é real e está a poucos passos de distância. O inimigo não perderia tempo tentando parar alguém que está perdido no deserto. Ele se levanta com fúria na fronteira, no exato momento em que o herdeiro está prestes a tomar posse do que é seu. Portanto, mude a sua perspectiva agora mesmo. Você não é uma vítima desamparada. Você é um conquistador, um herdeiro legítimo diante do portão principal da sua propriedade. Essa batalha que você enfrenta não é um castigo, é a sua guerra de conquista. Essa fortaleza que te afronta todos os dias não é o seu túmulo, é apenas o último desafio antes da sua maior vitória. O mesmo Deus que te deu a escritura da terra é o Deus que te entrega a estratégia para derrubar os muros. Ele nunca te levaria até a porta para te deixar do lado de fora. A sua Jericó parece alta, grossa e assustadora aos olhos humanos, mas para o poder que está prestes a ser liberado através da sua vida, ela não passa de um castelo de areia esperando a onda do poder divino. Prepare o seu coração de guerreiro, pois você está prestes a receber a arma sonora que o céu designou para transformar muralhas em pó e abrir o seu caminho de uma vez por todas. Eu te disse que para cada muralha que o inimigo levanta, Deus tem uma estratégia de demolição. E a arma que ele designou para a sua vitória não é o que você imagina. Não é feita de força humana, de rituais complicados ou de longas noites de súplica. A arma que o céu te entrega hoje é um som, uma frequência divina. Uma vibração espiritual tão poderosa que é capaz de desintegrar as estruturas de feitiçaria e transformar barreiras em pó. Essa arma sonora tem um nome: Salmo 29. Mas antes que você o veja como apenas mais um capítulo da Bíblia, eu preciso que você o enxergue com olhos espirituais. Não leia este salmo como uma poesia religiosa. Não o recite como uma reza decorada que você aprendeu. A partir de hoje, você vai entender o Salmo 29 como ele verdadeiramente é. Um relatório de inteligência do céu, a descrição exata do poder da voz de Deus em ação. Este salmo não é sobre a voz do homem, é sobre a voz que criou o universo. É um manual de operações da força mais poderosa que existe. O salmista começa dizendo que a voz do Senhor se ouve sobre as águas. Na simbologia espiritual, as águas representam o caos, a instabilidade, a confusão que tem reinado em sua vida. A primeira coisa que a voz de Deus faz é colocar ordem onde há desordem. Mas o poder destrutivo e demolidor dessa arma é revelado a seguir. O Salmo declara com toda a autoridade que a voz do Senhor quebra os cedros. Pare e medite nisso. Os cedros do Líbano eram considerados a madeira mais forte, mais resistente e mais valiosa do mundo antigo. Era um símbolo de poder, de orgulho, de estruturas que pareciam eternas. Se a vibração sonora da voz de Deus pode estilhaçar o cedro mais robusto como se fosse um palito de fósforo, o que você acha que ela fará com uma muralha construída com a argamassa da inveja e com os tijolos de palavras de maldição? A frequência deste salmo é simplesmente incompatível com a estrutura do seu problema. A muralha do inimigo não suporta essa vibração. A declaração de poder continua. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O deserto é o lugar da esterilidade, da estagnação, da solidão.
É o ambiente espiritual onde você tem andado em círculos, sentindo-se esquecido. A proclamação do Salmo 29 é um terremoto espiritual que abala as fundações dessa realidade de secura. Ela perturba a atmosfera de paralisia e anuncia que o tempo da esterilidade acabou. Lembre-se da sua Jericó. Aquela muralha não caiu com catapultas, com arietes ou com a força de um exército. Ela ruiu por causa de um som de obediência, um som de fé, um som profético. 7 dias, 7 voltas, 7 trombetas e um grito de guerra. O Salmo 29 é a sua trombeta divina. Cada palavra deste salmo que você liberar com fé e autoridade é um toque da trombeta do céu, enviando ondas de choque espirituais contra a fortaleza que te cerca. Você não vai mais chorar diante do muro. Você vai marchar diante dele. Você não vai mais suplicar pela queda. Você vai profetizar a queda, usando a mesma voz que pôs as estrelas em seus lugares. A arma está em suas mãos, ou melhor, em sua boca e em seu espírito. Agora que você a conhece, vamos aprender a manejá-la. Prepare-se para dar o primeiro toque na trombeta. Vamos começar a batalha. A arma está em sua boca. A trombeta divina está pronta para soar. E o primeiro toque será direcionado a uma das áreas mais bombardeadas pela feitiçaria, um dos alvos preferidos do inimigo para gerar humilhação e paralisia: as suas finanças. Você conhece bem os sintomas desse bloqueio. É o dinheiro que chega na sua mão, mas parece ter asas. Você o recebe na sexta-feira e no sábado ele já desapareceu, consumido por dívidas antigas e emergências inesperadas que brotam do chão. É um ralo invisível, um buraco negro no seu orçamento que engole seus recursos e te mantém sempre no limite, sempre na corda bamba. É a experiência do quase. Você quase fechou aquele negócio, mas o cliente sumiu. Você quase conseguiu aquele emprego, mas escolheram outro na última hora. Você quase conseguiu o aumento, mas a empresa decidiu cortar gastos. É uma barreira invisível que permite que você veja a bênção, que você quase a toque, mas que te impede de possuí-la. Essa muralha financeira é construída com tijolos de frustração e cimentada com a angústia da dívida. É a corrente do endividamento que se enrola nos seus pés, tornando cada passo mais pesado, cada dia de trabalho mais exaustivo. Ela te rouba o sono, gera contendas dentro de casa e tenta te convencer de que você nasceu para viver na escassez. Essa fortaleza da miséria foi levantada para te manter cativo, para que você passe a vida toda correndo atrás do sustento e nunca tenha tempo, energia ou recursos para viver o seu propósito. Mas hoje nós vamos direcionar o primeiro toque da trombeta de Deus contra essa estrutura. Lembre-se do que diz o Salmo 29. A voz do Senhor quebra os cedros. Os cedros eram as árvores mais fortes e majestosas, símbolos de poder e soberania. Essa muralha da dívida, da escassez e do quase, que se parece tão forte e inabalável em sua vida, diante da voz de Deus, ela não tem força alguma. Chegou a hora. Assuma sua posição de autoridade. Respire fundo, não com o fôlego do cansado, mas com o sopro do guerreiro que vai liberar um som de destruição contra o inimigo. Se puder, repita estas palavras em voz alta ou declare-as com toda a força do seu espírito. Vamos tocar a primeira trombeta. Pai, em nome de Jesus, eu me aproprio da arma que o Senhor me deu. Eu não sou mais uma vítima diante deste muro, eu sou um agente de demolição. E com o poder da voz do Senhor que ressoa através de mim, eu libero agora a frequência que quebra os cedros. E eu ordeno: muralha do bloqueio financeiro, que te ergueste na minha vida através de inveja e de trabalhos ocultos, ouça a voz do Senhor e comece a rachar agora. Eu declaro que toda corrente de dívida que me prende ao passado é pulverizada pelo poder desta voz. Eu ordeno que todo ralo espiritual que suga os meus recursos seja tapado e selado.
Eu libero um som de terremoto contra as fundações da miséria na minha família. A voz do Senhor despedaça as portas de bronze da escassez e arrebenta os ferrolhos de ferro do desemprego. O tempo do quase acabou. A era da humilhação financeira termina hoje. Pelo poder da voz que quebra os cedros, eu declaro o começo da abundância, da restituição e do caminho financeiro aberto. Sinta a primeira rachadura. O som foi liberado no mundo espiritual. A primeira brecha na muralha acaba de ser aberta. A primeira brecha na muralha foi aberta. A estrutura financeira que te aprisionava sentiu o impacto da trombeta divina. Mas a fortaleza do inimigo tem outros muros, e um dos mais cruéis é aquele que ele levanta para te isolar das pessoas, para te afogar no deserto da solidão e transformar seu lar em um campo de batalha. Agora, vamos direcionar o segundo toque da trombeta contra este bloqueio nos relacionamentos. Você sabe como é essa dor. É a dor da solidão que te acompanha mesmo no meio da multidão. É deitar a cabeça no travesseiro à noite e sentir o peso do silêncio, a ausência de alguém para compartilhar a vida, os sonhos e as lutas. Você vê casais se formando, famílias felizes, amizades sinceras e sente como se um muro de vidro te separasse dessas conexões. Você deseja, você tenta, mas algo sempre dá errado. Os relacionamentos que começam terminam sem explicação. As pessoas se afastam ou se tornam fontes de dor. Para outros, essa muralha se manifesta dentro de casa. O lugar que deveria ser um refúgio de paz se tornou uma arena de contendas. A comunicação é truncada, as palavras são usadas como armas, e o silêncio se torna um castigo. Marido e mulher que não se conectam mais. Pais e filhos que vivem como estranhos debaixo do mesmo teto. É a confusão de Babel instalada no seio da sua família, onde ninguém mais se entende, e o amor vai se esfriando até se transformar em indiferença ou ressentimento. Essa é uma das obras mais malignas da feitiçaria. Isolar os filhos de Deus, pois um guerreiro isolado é mais fácil de ser abatido. O inimigo trabalha para cortar seus laços de apoio, para te convencer de que você está só e que ninguém se importa. Mas hoje, essa estrutura de isolamento vai ser violentamente abalada. Lembre-se do poder descrito no Salmo 29. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O deserto é o símbolo máximo da solidão, da secura, da ausência de vida e de comunhão. A voz de Deus não apenas sussurra no deserto, ela o faz tremer. Ela causa um terremoto espiritual que quebra o chão duro e seco da solidão, que racha as fundações da contenda familiar e abre espaço para que a vida volte a brotar. A mesma vibração que abala o chão estéril do deserto de Cádiz vai agora abalar a estrutura de isolamento que foi construída ao seu redor. Prepare-se para o segundo toque da trombeta. Erga a sua voz ou o seu espírito, não para reclamar ou para acusar, mas para profetizar uma mudança de atmosfera na sua vida sentimental e familiar. Com a autoridade de um filho amado que não foi chamado para viver só, declare comigo: eu me levanto contra a segunda muralha e libero agora o som do poder de Deus contra ela. Eu ativo a frequência da voz do Senhor que faz tremer o deserto. E com essa vibração de terremoto espiritual, eu ordeno: muralha da solidão, da contenda e do isolamento, seja abalada até os seus fundamentos. Agora, eu declaro que todo muro de gelo que separa os corações dentro do meu lar comece a derreter. Eu libero o som que estremece o deserto para quebrar toda a maldição de divórcio, de abandono e de viuvez lançada sobre a minha casa. Eu ordeno que todo espírito de confusão que gera brigas e mal-entendidos seja expulso em nome de Jesus. A terra seca da minha vida sentimental treme agora, e eu arranco pela raiz toda semente de rejeição e amargura.
Onde havia silêncio de indiferença, a voz de Deus traz de volta o diálogo. Onde havia gritos de guerra, a voz de Deus impõe a paz. Onde havia a aridez da solidão, a voz do Senhor abre um caminho para as conexões divinas, para as amizades de honra, para o relacionamento que edifica. Sinta a atmosfera mudando. O chão da sua solidão está tremendo. As paredes de gelo estão começando a trincar. O segundo toque da trombeta ecoou no céu e atingiu seu alvo. A fortaleza está cada vez mais fraca. O impacto dos primeiros toques já ecoa no mundo espiritual. A muralha das finanças sentiu a vibração divina. A fortaleza da solidão e da contenda foi abalada em seus fundamentos. Você pode não ver a ruína completa com seus olhos ainda, mas no reino do Espírito, a estrutura do inimigo está comprometida, fragilizada e prestes a ruir. Agora, nós nos preparamos para o golpe de misericórdia, para o momento da queda total. A estratégia para a sua vitória é a mesma que Deus entregou diante dos muros de Jericó. Lembre-se bem, por 6 longos dias o povo de Deus marchou em obediência. Uma volta por dia, em silêncio, apenas seguindo a arca da aliança e o som das trombetas. Para os soldados que zombavam de cima do muro, aquilo era um ritual sem sentido. Para o próprio povo, poderia parecer monótono, sem resultados visíveis. Nenhuma pedra caiu durante 6 dias. A sua jornada até aqui, com toda a sua perseverança e fé, mesmo nos dias em que nada parecia acontecer, foi a sua marcha. Cada oração que você fez, cada lágrima que derramou, e os 2 primeiros toques da trombeta que demos juntos, tudo isso foram as voltas ao redor da sua muralha pessoal. Mas a ordem para o 7º dia foi diferente. A intensidade aumentou. Não era mais uma volta, eram 7. E ao final da 7ª volta, veio a ordem que todos esperavam, o comando que liberaria o milagre. Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. A muralha não caiu pela marcha, mas pela constância da marcha, que culminou em um grito de fé uníssono no tempo de Deus. A pressão espiritual foi acumulada dia após dia, e o brado foi o gatilho que detonou a estrutura. O que faremos a seguir é o nosso 7º dia. É a nossa 7ª volta e o nosso grande brado, tudo em um só ato de poder. A oração completa do Salmo 29 será o som que levará a sua muralha ao ponto de ruptura. Por isso, este é o momento de máxima concentração. O inimigo sabe o que está por vir, e ele tentará de tudo para te distrair agora. Com um pensamento de dúvida, com uma lembrança de dor, com uma preocupação banal. Não permita. Cele sua mente e concentre todo o seu ser neste ato profético. Convoque a sua fé. Lembre-se de cada humilhação, de cada porta fechada, de cada noite de angústia. Use essa indignação santa como combustível. A marcha silenciosa da sua perseverança chegou ao fim. As trombetas estão a postos. O céu aguarda o seu grito de conquista. Prepare o seu espírito. A queda da muralha está a um fôlego de distância. A hora chegou. Respire fundo o ar da vitória que já está no ar. Não há mais espaço para dúvida ou medo. Levante a sua voz ou o seu espírito em concordância. Este não é um pedido. É um decreto de guerra. É o som que o inferno teme. É o som da sua liberdade. Vamos proclamar a queda. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento para a batalha, mas não na minha força. Eu te dou a glória, eu te dou a honra, para que o teu poder invada este lugar e flua através de mim. A tua voz ressoa sobre as águas do caos na minha vida. E com esta voz majestosa, eu ordeno que toda tempestade de confusão, toda ansiedade e toda perturbação na minha mente e na minha casa, cesse agora. A tua voz é poderosa, e com o trovão desta voz, eu quebro o silêncio da opressão. Onde o inimigo tentou me calar, a minha vitória fará um barulho que glorificará o teu nome. A tua voz,
quebra os cedros do Líbano, e com esta frequência que estilhaça o que parece inabalável, eu libero um decreto de demolição contra a muralha financeira. Toda a estrutura de dívida, miséria, desemprego e escassez seja pulverizada agora. A tua voz despede chamas de fogo, e com este fogo santo e consumidor, eu queimo toda obra de feitiçaria, todo ritual, toda palavra de maldição, todo trabalho oculto feito para bloquear o meu caminho. O fogo de Deus desfaz as obras das trevas. A tua voz faz tremer o deserto. E com este terremoto espiritual, eu derrubo a muralha da solidão, da rejeição, da briga e da contenda familiar. Que as fundações do isolamento se quebrem e que o chão da minha vida se abra para as conexões divinas. A tua voz faz nascer o que era estéril e desnuda as florestas, revelando o que está escondido. Com esta voz de vida, eu declaro que os meus sonhos, a minha saúde e os meus projetos, antes secos, florescem agora. E com a voz que tudo revela, eu ordeno que toda a trama do inimigo escondida nas sombras seja exposta e envergonhada publicamente. O Senhor reina para sempre. Ele está entronizado acima de toda tempestade e de toda muralha. Ele me dá a força para conquistar e agora me abençoa com a paz da vitória. O grito de guerra foi dado, a sentença foi proferida, a muralha caiu. O caminho está livre, a feitiçaria foi aniquilada, está feito em nome de Jesus. Silêncio. Ouça com o seu espírito. Não é o silêncio opressor do medo. É a paz profunda que vem depois que a tempestade se acalma. Respire fundo, sinta a diferença no ar. É mais leve, mais puro. É o ar da liberdade. A poeira da batalha está assentando e diante dos seus olhos a paisagem mudou drasticamente. Onde antes se erguia uma muralha impenetrável de feitiçaria, agora existe um caminho livre, aberto e convidativo. Aquela fortaleza construída com tijolos de inveja, cimentada com palavras de maldição e guardada por forças espirituais da maldade, foi reduzida a escombros. Ela não existe mais. O poder que te prendia ao passado foi quebrado. As correntes invisíveis da dívida, da enfermidade e da solidão que te arrastavam para o chão foram pulverizadas pela voz de Deus. O labirinto se desfez. Olhe para a frente, em seu espírito. Não há mais barreira entre você e o seu destino. O inimigo que te afrontava foi derrotado e envergonhado. A vitória é total. Mas a conquista só se completa quando o guerreiro vitorioso entra na cidade, caminha por suas ruas e toma posse do território. A guerra acabou, agora começa o seu reinado de paz. Portanto, com a mesma fé com que você bradou pela queda, use agora a sua autoridade de herdeiro para possuir o que é seu. Não peça, não suplique, apenas tome posse. Declare comigo, em voz alta ou com a certeza do seu coração. Em nome de Jesus, o leão de Judá, eu entro agora no meu território. Eu piso com meus pés no caminho que a voz de Deus abriu para mim. Eu tomo posse da minha herança, eu tomo posse da minha paz. Toda guerra, toda ansiedade e toda perturbação na minha mente, que eram alimentadas por aquela muralha, cessam agora. Eu recebo a serenidade que vem do trono de Deus. Eu tomo posse da minha saúde divina. Eu declaro que meu corpo se alinha com a palavra de cura, e toda semente de enfermidade plantada pelo inimigo perde a sua força e se seca pela raiz. Eu tomo posse da minha prosperidade. Eu caminho agora na terra da abundância. As portas de oportunidade que estavam fechadas se abrem. Os recursos que me foram roubados me são restituídos. A era da escassez acabou. Eu tomo posse da alegria e da honra nos meus relacionamentos. Eu entro no meu lar de harmonia. Eu recebo as conexões divinas que edificam a minha vida. Este não é um sentimento passageiro, é a sua nova e permanente realidade.
Você não está mais do lado de fora, olhando para a promessa com esperança. Você está dentro dela, caminhando sobre ela com autoridade. A batalha pela conquista terminou. Agora, comece a desfrutar da sua herança. O seu caminho está livre. A guerra terminou. A poeira da batalha assentou. O som da queda da muralha ecoou nos céus, e o seu caminho está definitivamente livre. Agora, o que faz um exército vitorioso depois da conquista? Ele canta o seu hino de vitória. Ele celebra, e este é o nosso momento de celebração. Respire fundo, sinta a leveza dessa nova atmosfera. Essa liberdade que percorre o seu ser não é uma emoção passageira, é o seu novo endereço espiritual. Você não é mais um prisioneiro do lado de fora, olhando para uma promessa distante. Você é um conquistador que agora caminha dentro do seu território. Você nasceu para viver em campo aberto, debaixo de um céu sem limites, e nunca mais deve aceitar viver cercado por muros. E a sua primeira atitude, como um herdeiro que tomou posse do seu território, é fincar a sua bandeira. É declarar publicamente a sua vitória. Por isso, eu quero te dar uma instrução profética, um ato que vai selar esta conquista na sua vida. Desça agora mesmo até a seção de comentários. Não apenas para deixar uma mensagem, mas para fazer uma declaração de poder. Escreva em letras maiúsculas para que o céu leia, para que a terra veja e para que o inferno saiba que você tomou posse. Escreva: meu caminho está livre. Não digite essas palavras de forma automática. Digite-as com a mesma autoridade com que você orou. Cada letra é um passo a mais na sua terra prometida. O seu comentário se juntará a um coro de milhares de outras vozes, e juntos vocês criarão um monumento de testemunho que vai edificar a fé de cada pessoa que chegar a este vídeo precisando de um milagre. Agora, uma última missão de guerreiro. Você se lembra perfeitamente da dor de estar bloqueado, e você conhece alguém que está sentindo essa mesma dor agora. Alguém que você ama, que está andando em círculos, cansado e quase sem esperança. Não guarde esta estratégia de guerra e esta arma divina só para você. Seja o arauto da vitória. Seja o mensageiro que leva a boa notícia a outro cativo. Pegue o link deste vídeo e envie para essa pessoa. A sua atitude de compartilhar pode ser a trombeta de Deus soando para iniciar a queda da muralha na vida de alguém que estava prestes a desistir. Seja a resposta da oração de alguém hoje. Que a paz desta conquista te inunde. Que a alegria desta liberdade seja a tua força diária. E que este caminho livre te leve a destinos mais altos e gloriosos do que você jamais ousou sonhar. Vá e viva a sua vitória. A muralha caiu.